Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre, olha, um perigo, a janela no avião. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Ao meu lado está a minha amiga Cora Ronen. Eu sou Pedro Dória. Cora, é um perigo sentar à janela do avião? Cara, é um perigo fazer qualquer coisa ao lado de gente mal intencionada com o celular na mão. Ponto. É isso. É isso. Então, Cora, mais uma edição de Pedro e Cora. Estou aqui em Porto Alegre. Vamos lá. Cora Ronen, não se fala de outra coisa que não da mulher no avião. Você cederia a sua janela, Cora? Não. Olha, eu acho, aliás, que é por causa disso que ela ficou tão famosa. Para quem não sabe, está chegando agora do planeta Marte, direto para o Brasil. Essa semana, o grande assunto foi uma moça chamada Jennifer Castro, que estava dentro de um avião quietinha na sua janela, começa a ser filmada por uma outra pessoa porque se recusou a ceder o assento dela na janela para uma criança que estava criando o caso porque queria ficar na janela. E olha, eu acho que todos nós que já voamos em avião com criança, aliás, nós só voamos em avião, cá entre nós, mas enfim, mas todos nós que já voamos com criança enchendo o saco, e, aliás, todos nós que já estivemos em qualquer circunstância, com uma criança, parente nosso ou não, que quer porque quer, que não abre mão, que dá um piti, todos nós nos sentimos maravilhosamente vingados quando ela diz que não, ela não vai sair do lugar dela, ela não vai ceder a janela dela. E a pessoa que está filmando é hostil, diz que é repugnante aquela atitude. Como que não tem empatia com uma criança? Olha, você ceder aos caprichos de uma criança mimada não é ter empatia pela criança. Talvez, aliás, seja mais ter empatia pela criança, dar um contra de vez em quando, do que permitir que ela faça tudo o que ela quer. Mas, enfim, isso é quase secundário, porque esse assunto tomou uma dimensão nas redes sociais que eu nunca vi. Você viu, Pedro, alguma coisa? Eu acho que tem algumas coisas. Agora, para ser sincero, a gente já viu esse tipo de coisa acontecer uma vez por mês, né? Essas pessoas que Mas exploram. não nessas dimensões. Você Não sabe com nessas quantos dimensões. seguidores? Ela era uma pessoa que tinha um número de seguidores relevante. Ela está com 2 milhões e 300 mil seguidores no Instagram. Eu sei. Nessa dimensão, não tinha visto ainda, não. Não, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. E a primeira coisa que me surpreende desse episódio é que as primeiras notícias, né, Cora, era de que o vídeo tinha sido gravado pela mãe da criança, que é uma coisa que você entende, mas não compreende, entendeu? Uma mãe que não sabe educar o filho e que tem um chilique desses porque queria resolver o problema dela, que era a criança estava chorando, e se a mulher cedesse o lugar, a criança pararia de chorar. E não. A mãe não fez esse pedido para a moça. A criança fez. A mãe da criança, extremamente razoável, entendeu que o pedido do filho era improcedente, não cabia, não tinha nenhum sentido. A mulher não tinha nenhuma obrigação de nada. E a mãe estava na dela, tentando ali domar a criança que... A gente sabe que crianças mimadas existem, mas a gente sabe que também toda criança, até os 4, 5 anos de idade, está sempre sob o risco de dar um chilique desses, né? Mesmo crianças que não sejam mimadas. Então, eu também tenho alguma empatia. Não com a criança, mas com os pais. Eu tenho 3 filhos. Pode nenhum nessa idade mais há bastante tempo, mas eu entendo que a coisa pode ser difícil. O mais bizarro é que o vídeo
é de uma pessoa que não tem nada a ver com a história, que não tem nenhuma relação com a criança, e que decidiu, assistindo aquilo, se levantar e agora eu vou fazer você famosa. Tipo, ela decidiu, ela tomou a decisão de promover o cancelamento dessa moça Jennifer de uma forma completamente gratuita. Quer dizer, já estava ali calculado que aquele era o tipo de imagem que, feito desse jeito, né, um exposed, né, como o pessoal chama nos Estados Unidos, que é aquele vídeo que você faz para expor o mau comportamento público de uma determinada pessoa. Aí você vai lá e faz um exposed, você pega o vídeo e faz exatamente como a moça fez, né? Vai lá e... eu estou te vendo, todo mundo agora vai saber como você é uma pessoa ruim, como é que você se comporta em público, tudo mais e tal. Que é um ato de crueldade, fundamentalmente, né, Cora? Você tirar uma pessoa que está vivendo uma coisa ali na frente de, sei lá, 70 pessoas dentro de um avião e eu vou te expor para o mundo todo. Isso é um ato fundamental de crueldade em rede social, um ato fundamental de crueldade no mundo digital. E o mais impressionante é que essa pessoa fez esse negócio, publicou esse vídeo e saiu pela culatra. O que o mundo viu foi, mas essa moça não tem nenhuma razão para ceder o seu lugar. Por que a obrigação dela ceder? E não é mesmo, né? Eu achei muito interessante a dinâmica de ser uma pessoa que decidiu humilhar outra publicamente, que é um comportamento horroroso, é um ato de crueldade gratuita. E aquele bom gosto, o bom gosto não no sentido de bom gosto, mas no sentido de o gosto bom que a gente sente ao perceber que deu muito errado. Deu ruim. A pessoa não foi humilhada publicamente, pelo contrário, a pessoa passou por aquele constrangimento horroroso e, de certa forma, foi premiada pelo público, né? Olha, de certa forma foi premiada, não, foi premiada pra caramba, porque, olha, 2 dinheiro milhões para ela, né? 300 mil seguidores não é só um número abstrato de seguidores, é dinheiro. Tanto que ela já fez a publi da Magalu. Ela, ontem mesmo, já fez uma publi do esmalte Colorama, meus primeiros recebidos, diz ela. E eu não sei se essa moça tem fôlego para durar muito tempo. Ela precisaria ter um carisma, ter um talento natural para as redes, sem o qual você pode até dar essa explosão, mas para segurar isso você tem que ter tem que ter uma relação com redes, você tem que saber lidar. Vamos ver se ela vai saber ou não. Ela me parece, na verdade, uma pessoa meio introvertida. Eu acho até que ela se portou muito bem, pouco por causa disso. Ela não é barraqueira, ela estava quieta no canto dela, do canto dela ficou, mas aí, por esse caminho, daqui a pouco, ela é dona do mundo. O que eu sei é que ela vai passar um Natal maravilhoso. Ela vai certamente passar um Natal mais gordo do que esperava. Redes sociais têm essa dinâmica, né? Elas, como uma coisa de rede, esse efeito de rede é fascinante. Quando, de repente, alguém vai para o spotlight, né, do teatro, do palco, quando jogam os refletores do teatro em cima de uma pessoa repentinamente na sociedade, por qualquer motivo, de repente a conta daquela pessoa em rede social explode. E quanto mais gente entra, mais gente comenta e mais gente entra, né? Então, você vai tendo esse efeito de rede, que é quanto mais gente vê, mais gente quer ver, e de repente você tem essa audiência gigante. Agora, você tem razão, Cora, que o efeito de rede se dá. Mas, a partir dali, você tem que estabelecer algum tipo de relacionamento com as pessoas. As pessoas estão lá porque elas ficaram interessadas em assistir aquele vídeo do avião. Agora elas querem assistir outros vídeos. E essa moça vai ter que entregar outros vídeos. Ela vai entregar algumas publis,
Mas esse troço dura 2 meses se não tiver alimentação, né? Olha, ela tem uma quantidade de seguidores que dá para ela fazer um curso rápido, para ela contratar uma equipe, para ela tomar pé e sair. Ela teve uma vantagem nisso, se ela quiser fazer isso, porque, olha, por incrível que pareça, pode ter gente que não queira ser influenciador, né? Existe, hoje é ser a princesa dourada, você ser uma influenciadora, mas pode ser que ela não tenha essa vocação. Agora, Não, nem todo por mundo tem, outro né? lado, o lado assustador das redes, porque aqui, ok, não morreu ninguém, ninguém foi crucificado, mesmo a mãe foi muito perseguida, me parece, e xingaram Foi muito, mas injustamente, né? muito injustamente, porque a mãe não teve participação nessa chateação toda. Mas olha, quando você pensa, isso é uma tsunami, 2.300.000 pessoas. A gente não sabe o que é isso em termos de seguidor. Não, é isso. É gente pra caramba. Para esse sentimento virar e, de repente, todo mundo passar a odiar, você imagina o pânico que ela está, porque você não sabe qual é a palavra que você vai dizer, qual é a atitude que você vai tomar, que, de repente, vai virar essa onda contra você. Eu não sei, eu consigo, eu continuo, é engraçado, de toda essa história, a pessoa que me espanta menos é a Jennifer. Ela não escolheu estar naquela posição. A pessoa que me espanta mais é a dona lá que se levantou e decidiu. Como é que. Eu fico pensando agora. Qual é o raciocínio que te leva a achar que você tem o direito de humilhar alguém que você não Olha, conhece? Isso é bem assustador. Isso é uma péssima pessoa. De fato é. Porque é a ideia que você pode fazer justiça pelas suas próprias mãos, que você é o dono da verdade e que a vida dos outros está nas suas mãos. É uma noção horrível. Uma pessoa que tem esse sentimento, que tem essa sensação de autossuficiência e que tem essa auto-opinião de si própria, de que ela está entendendo perfeitamente a situação e que ela agora vai mostrar o que é a verdade e como é que o mundo tem que agir. Deus me livre dessa pessoa. Mas isso é muito típico de rede social, né, Cora? Isso é o princípio do cancelamento, né? É aquela coisa de fulano fez um comportamento que eu acho ruim, repugnante, horroroso, desaprovável, imoral, antiético. Sei lá, você tece um julgamento qualquer sobre o comportamento de uma pessoa e você imediatamente se vê no direito de convocar a trupe para um linchamento, né? Isso é uma coisa muito típica de rede social. Entendeu? Isso, aliás, é uma coisa exclusiva de rede social. Você não tem esse fenômeno fora das redes sociais. Você até pode ter, sei lá, no Frankenstein ou qualquer coisa, aqueles aldeões as foices, com as tochas e com os ancinhos. Mas eu vou te falar uma coisa, é a imagem que eu sempre imagino, que você tem tanto no Drácula quanto você tem no Frankenstein, essa coisa daqueles... a Massa Ignara. A Massa Ignara em horror lá com seus ancinhos e foices. É sempre a imagem que, sempre que eu vejo um cancelamento, essa imagem que me vem à cabeça. É engraçado, né? Mas, Cora, isso. Isso é uma dinâmica própria das redes e que o que me parece é que quando a gente vê uma situação como essa, que essa mulher toma essa decisão,
uma parte da sociedade introjetou que é assim que se faz. Nós vivemos numa sociedade em que você cria pequenos justiceiros e você tem esse moralismo, né? Porque isso é um moralismo, né? Essa coisa de o comportamento é reprovável, então eu vou danificar a reputação social dessa pessoa. Eu vou provocar uma catástrofe na vida dessa pessoa. Porque o que acontece? Qual é a sua intenção quando você decide botar uma pessoa no spotlight e partir contra essa pessoa? Você está querendo que os amigos dessa pessoa rompam com ela, porque fica o preço de convívio com essa pessoa começa a se tornar um preço intolerável socialmente. Que não só isso, né? Que essa pessoa perca o emprego, porque manter aquela pessoa empregada danifica a reputação da empresa em que ela está. É uma coisa de você quer trazer todos os males para a vida de uma pessoa que, meu Deus do céu, você acabou de entrar no avião. Você não sabe qual é a vida daquela pessoa. Você não sabe se ela não está no meio de uma depressão. Você não sabe se ela acabou de ter uma briga com o namorado, com o marido, com a namorada, com a mulher. Você não sabe. Você não sabe se ela não tem algum problema na coluna que provoca uma dor qualquer se ela ficar se movendo demais. Você não sabe de nada. E aí você decide que você vai destruir a vida daquela pessoa. Eu te confesso que a coisa que me choca nessa história toda é essa tomada de decisão. Eu vou destruir a vida de uma pessoa. A mim também. É um ato de barbárie. A ideia de que você tem um pelourinho agora que você pode usar. É um pelourinho de bolso, né? Que você usa e põe em praça pública porque você decidiu. Né? É isso. É terrível, é terrível. Olha, aquela frase famosa que eu não me lembro mais quem foi que falou, você vai se lembrar? Que na ditadura eu não tenho medo do ditador, mas do guarda da esquina. Pedro Aleixo. Todo mundo virou guarda da esquina. Porque o que é? O guarda na esquina... O guarda na esquina, na ditadura, ele tinha o poder de infernizar a tua... Não nesse grau, hein? Ele infernizava a tua vida, mas num grau pequeno, mas infernizava. Ele ia te dar multa, ele ia fazer inferno com você. Olha, temos o Toró aqui. Toró, diga boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Mas, enfim, mas é terrível esse poder incomensurável na mão de qualquer um. Pedro Aleixo era vice do presidente Costa e Silva. Ele foi a única pessoa na reunião de gabinete de ministério que definiu o AI-5. Ele foi o único a votar contra, e justamente usando esse argumento, Vossa Excelência me permita, meu medo não é o senhor abusar da responsabilidade, meu medo é o guarda da esquina. Isso. E, de certa forma, foi exatamente o que aconteceu, né, Clara? Porque os porões da tortura não são os generais que estavam ali torturando, né? Não, os generais criaram um ambiente em que a tortura era possível, mas era sargento que torturava. Né? E sargentos se sentiram autorizados a torturar. Você tem um mundo composto de pessoas como essa mulher, que se sente autorizada a filmar, dizendo agora ela vai ficar famosinha. É isso. Ela usou essa frase. Aí tem um cretino lá que ainda diz palmas para ela. Pessoas horríveis, horríveis, horríveis. Essa moça, essa que filmou, merece levar um processo do tamanho de um bonde pela fuça, até didaticamente, para que as pessoas parem com isso. Não é possível, isso não pode acontecer. Cora, é impressão minha ou vejo um Lillian Ross aí atrás de você? Você vê. Acabou de sair. Que livro é esse? Eu não conheço. Sempre Repórter. Textos da New Yorker. Eu conheço a edição americana. Tradução do Jaime da Costa Pinto. Muito boa tradução, por sinal.
vou te dizer, é um livro perfeito para você dar de presente de Natal para todo mundo que gosta de jornalismo e todo mundo que gosta de um bom texto. Tem uma apresentação, não é uma apresentação, porque está no fim do livro, é um pós-fácil, do Paulo Roberto Pires, que é excelente, excelente, situa muito bem a Lilian Ross e os textos que estão aqui. Isso é uma seleção de... A Lilian Ross foi repórter da New Yorker durante décadas. Ela que deu início um pouco a esse tipo de jornalismo mais literário. Ela é da geração, jornalismo... né? Hã? Ela é da geração, né? Tinha bastante gente fazendo mas não, isso. ela foi a... Não, Joseph Mitchell vem primeiro. Joseph Mitchell nos anos 30 e 40. Que é o Mitchell é o cara que... Ela estava bem no começo dessa onda. Não, estava sim. Ela estava ali com E.B. White, com a mulher do... Ela era mulher do E.B. White, não era? Não, ela teve um caso com o William Shawn. Com William Shawn, que é o segundo editor da New Yorker. Antes do Harold Ross. É posterior ao Harold Ross. E ele é pai do Wally Shawn, daquele ator maravilhoso. Eu sei disso, é verdade. Eu já soube disso, não tinha... A gente esquece, mas eu sou fã do Wally Shawn, então não me esqueço. O Ross foi o primeiro dos editores. O Ross é o fundador, e o Ross ficou décadas, aí veio o William Shawn, que ficou décadas também. Também. A New Yorker só teve 5 editores até hoje. Isso. Você tem... A Tina Brown ficou muito pouco tempo, né? Tina Brown veio depois, que era um cara... Eu acho que ele também era do mundo das revistas glamourosas, veio e depois veio a Tina Brown, e agora o David Remnick, que também está há um tempão. O David Remnick está uns 15 anos já, eu acho. No mínimo, Pois é. Eles ficam muito tempo. A New York é uma revista de autor. E você sabe que é uma coisa muito interessante, porque você tem 2 revistas nos Estados Unidos que aumentaram com o tempo digital, que são a New Yorker e a Atlantic. A Atlantic é uma revista na qual Mark Twain escrevia com 19. E você tem e a New Yorker, que é uma revista de 1925, 1924, não lembro exatamente, mas anos 20, no pós-Primeira Guerra. A Lilian Ross é muito importante no jornalismo literário. Ela começa... A New Yorker se consolida como uma revista de jornalismo literário com William Shawn, não com Harold Ross. Mas o cara que traz o jornalismo literário para New Yorker é o Harold Ross, porque o Ross traz esse cara, o Joseph Mitchell, que era um cara que escrevia muito pouco, com muito pouca frequência. Ele demorava muito nos textos dele, mas ele tinha vindo do New York Observer, e o Ross era tarado pelos textos do Mitchell no Observer, porque já eram assim, tipo, ninguém falou pro Mitchell, escreve como se fosse um romance. Ele que só queria escrever desse jeito. E aí tem uma turma que começa a escrever como ele. Tem a Lilian Ross, tem o E.B. White, enfim, é a turma toda que escrevia com... E tem a mulher do E.B. White, eu estou esquecendo o nome dela, oh, meu Deus, que também era uma mulher que escrevia maravilhosamente bem. E é uma coisa engraçada, porque é anos 50, 60, e tinha tanta mulher quanto homem, o que é uma coisa absolutamente atípica no jornalismo da época. Essa coisa de ser um espaço que não importava qual o seu gênero, né? Mas você sabe por quê? Porque durante a Segunda Guerra, todos os homens foram para a guerra.
E a New Yorker, que era bastante machista até aquele momento, o Ross não tinha contratado nenhuma mulher até aquele momento, quando esses homens vão embora, as mulheres começam a ser contratadas. Faz todo E sentido. num, Faz todo e sentido. num primeiro momento, inclusive, elas não falavam em primeira pessoa para não assustar o leitor, para que o leitor... E assinavam com as iniciais e tal, para você não saber que havia uma mulher atrás daquele texto. Era uma época em que se achava que jornalismo só estava sendo feito por homem. Aí, por causa da guerra, essas primeiras mulheres, com a Lilian Ross, foram para a revista e para outras revistas também, e para os jornais, e aí as pessoas começaram a ver que as mulheres também podiam ser jornalistas e faziam textos da melhor qualidade. Isso é uma consequência da Segunda Guerra. Não, faz todo sentido. E não é só no jornalismo, né? Esse mesmo fenômeno acontece em diversas profissões. Faz todo sentido. Enquanto isso, eu estava pesquisando aqui, a mulher do E.B. White, eu não queria deixar de citá-la, a Catherine Angel White, que era também uma escritora espetacular. O marido era um cara que tinha um texto de um refino... tem um texto dele, que é um texto clássico na New Yorker, chamado Here's New York, que é uma apresentação de Nova York, que foi publicada aqui no Brasil. É um livrinho, assim, tipo de 60 páginas, uma coisa assim, um livrinho. Que aqui é Nova York. Se não me engano, foi o Joaquim Ferreira dos Santos que traduziu para o português. Então, ele escreveu o prefácio, uma coisa assim, mas é barbaramente bem traduzido e vale a pena. Lillian Ross é gênio. A capacidade dela de escrever... Entre textos maiores e menores, há o famosíssimo perfil do Hemingway. Esse é um perfil que ficou muito, muito marcado, porque até o momento desse perfil, o Hemingway, como todos os escritores, era uma figura muito mitificada. Ele era o machão, ele era o grande pescador, ele era o caçador, ele era isso e aquilo. Ela pinta o retrato de uma pessoa. Intratável. Com suas falhas. Era um cara que acordava de manhã querendo beber, essas coisas. Quer dizer, com manias, com... Você, em alguns momentos, você pensa, mas que babaca que era esse cara. Não, pois é, a memória que eu tenho desse perfil é de que ela retrata um Hemingway intratável. Intratável, absolutamente desagradável. Ele não chega a ser intratável. Foi a impressão que eu li há muito tempo. A impressão que eu tinha também era essa. Eu quis ler o perfil novamente, justamente para ver se coincidia, porque eu tinha ficado com um profundo desagrado do Hemingway depois de ler esse perfil naquela época. E não é tanto intratável como bizarro, sabe? Como um cara cheio de si mesmo e com manias, esquisitão. Mas aquele gênio. E o que ela escreve de uma forma maravilhosa, e ela era amiga dele. O Hemingway era colaborador da New Yorker, ele escrevia para a New Yorker, né? Olha, e o pior, eles continuaram amigos depois desse perfil. E ela, inclusive, diz que ela mostrou para o Hemingway antes de publicar. Corajoso ele. Então, mas é um livrão. E esse perfil, eu vou te dizer, lido hoje, eu acho ainda melhor do que na época. Que coisa interessante, eu quero reler, então. E aí, você vê o que um livro bom faz com a gente. Porque eu li esse perfil do Hemingway. Aí, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o Hemingway. Aí, é claro que eu baixei 2 ou 3 livros do Hemingway da minha estante para ler. E aí, eu fui pesquisar sobre um caçador branco daqueles dos safaris dos anos 40 e 50, por quem o Hemingway tinha grande admiração, que era um cara chamado Philip Percival, um daqueles ingleses, evidentemente, que levou os reis para matar elefantes e tal. Não achei muita coisa sobre esse cara, mas achei sobre um outro caçador branco chamado Harry, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro,
a respeito de quem foi escrito um livro maravilhoso em 1950 por um jornalista chamado Krauk. E o que eu descobri é que esse livro, na época, deu um gás aos safaris, que você nem queira saber, porque pintou uma imagem tão interessante dos safaris que todo mundo quis fazer safari na África. Você sabe como eu gosto de animal, como eu sou contra a caça. Para eu achar um livro interessante nessa área, tem que ser realmente uma coisa muito peculiar. Você acredita que eu baixei uma amostra no Kindle desse livro? Eu não baixei o livro do Kindle porque custa R$110. Tem livros que são inacreditavelmente caros no Kindle. No Kindle. Aí eu pensei, eu compro mais barato do que isso na eBooks, que é a estante virtual lá dos Estados Unidos, e de fato encontrei bem mais barato, com postagem e tudo, saiu por um preço quase igual ao do Kindle. Eu prefiro ter o livro na minha mão. Então agora eu não sei como acaba, mas é um livrão, se chama The Horn of the Hunter, que eu li primeiro como O Chifre do Caçador. E fiquei pensando, por que o chifre do caçador? Não, né? É a trombeta, a trompa do caçador. Horn é trompa, né? Enfim. E eu acho, eu não descarto assim, ainda ler 2 ou 3 livros por conta disso. Porque o que faz um bom livro é esse, ele vai chamando os outros livros. Eu sei lá, eu não terminei de ler esse livro ainda, eu sei lá o que mais que a Lilian Ross vai me contar aqui, que vai me dar uma vontade louca de procurar outro livro, outro livro, outro livro. Eu acho o Hemingway eu acho o Hemingway o grande texto americano do século XX. Ele é. E eu sei que eu amo. O meu livro americano favorito do século XX é Tender is the Night, Suave a Noite, do Fitzgerald. Mas eu acho que, no todo, o Hemingway é maior. Eu acho que ele é melhor escritor que o Fitzgerald. E, Cora, eu sei que, em se tratando de século XX, dizer quem é o melhor escritor americano do século XX é uma declaração forte. Eu sei disso, mas é que eu acho o Hemingway um monstro. Eu acho o Hemingway possivelmente um dos maiores contistas de todos os tempos. Eu acho que os contos dele, particularmente, são fora de série. Fora de série. Gosto muito dos romances também, mas eu tenho uma queda pelo Fitzgerald. Como eu te disse, Suave a Noite é meu romance favorito. Para mim é o Grande Gatsby mesmo. Eu sou mais... claro. Do qual eu gosto muito. É só que, por algum motivo, Suave a Noite me toca. Que é a história do Scott e da Zelda, né? Mas, enfim. Mas, olha, faltou dizer o seguinte, que esse livro é da Carambaia. Não é um livrão bonito desse, como vocês estão vendo à toa, com essa capa amarela, olha, com esse canto pintado, né? Livrão. Podem comprar isso aqui de presente de Natal para as pessoas tranquilamente, vai ser... Porque tem um pouquinho para todo mundo, tem perfis pequenininhos, tem textos sobre pequenas coisas, tem textos mais compridos. É uma leitura divertida, ótima. Eu só não digo que é um livro maravilhoso para levar para a praia, porque acho um desaforo levar um livro tão bonito para a praia, mas seria uma leitura ideal para a praia. Assim. Que bom. Eu acho lindo. Eu levo no Kindle para a praia. Pois é, no Kindle pode levar. Isso aqui já, coitado, não recomendaria, porque é tão bonito, né? Mas livrão. Clara, eu estou aqui de costas para o Rio Guaíba. Na quinta-feira eu estou no Rio, a gente grava no estúdio de novo. Perfeito. Faça uma boa viagem, Pedrinho. Farei. Até quinta, então. O mundo está em guerra, com conflitos na Ucrânia e na Síria, e
Um único homem é o responsável por alterar uma ordem mundial estável desde a Segunda Guerra Mundial: Vladimir Putin. Como ele conseguiu enfrentar 5 presidentes americanos, revoltas internas, invadir países vizinhos, resistir a embargos internacionais e permanecer no poder por mais de 2 décadas? Descubra assistindo Putin e os Presidentes, mais um documentário da PBS, disponível no nosso aplicativo de streaming, o Meio Premium. Vladimir Putin is as cold-blooded as any foreign leader I have ever seen. An inside look at how 5 American presidents confronted Putin. President Putin simply speaks mistruth after mistruth and tries to misinform, but he does it as easily as he breathes. Leading to a dangerous new conflict with the West. If Russia is allowed to get away with this, it affects the entire international order.